Ei, gente, aqui Felipe Ramé na cozinha de casa para mais um episódio do Ramé Cozinha. Hoje, já com quase 20 episódios, fizemos receita de tudo que é canto de Minas Gerais, de norte, sul, leste, oeste. Talvez esse seja um dos pratos mais clássicos da cozinha mineira. Eu duvido que tenha alguém em Minas Gerais que não gosta desse prato. Ele é importante para Minas porque ele faz parte de um momento histórico na nossa cultura, um momento que essas terras estavam sendo exploradas, descobertas, e aí precisava-se de uma comida que viajasse. Essa é a alma do nosso prato de hoje, que é o feijão tropeiro clássico. E aí nós vamos inventar um monte de moda, como a gente sempre faz aqui. Vamos ensinar a fazer um ovo perfeito, eu diria. Um ovo frito, mas de um jeito especial para deixar ele com a gema bem bonita, com a clara. Nós vamos fazer o picolé mineiro. Vocês espiam só mineiro, como é que é um povo criativo. Olha o nome que nós arrumamos pro torresmo. Picolé porque, ó, você segura o bicho aqui desse jeito, ó, e cai para dentro, como diz o outro. Vamos fazer um feijão tropeiro com todos os embutidos defumados, farinha de milho flocada, que é um ingrediente importantíssimo pra gente. E o tropeiro é feito pão de queijo, a broa, a macarronada, aquela história, o arroz. Cada um tem a sua receita. Vamos fazer uma muito especial aqui hoje. Então nós vamos para a receita agora, mas antes, diretor, corta para a câmera de cima para vocês espiarem o tanto de ingrediente lindo que tem nessa bancada aqui. Vocês têm que ver o que eu tô vendo aqui, olha só. Tem couve, tem feijão, tem farinha de milho, bacon, costelinha defumada, lombo, picolé mineiro, cebolinha, salsinha, alho, cebola, ou seja, tem Minas Gerais inteiro nesse prato. Vocês viram aí o tanto de ingrediente lindo, que mesa farta, colorida, e vocês devem estar se perguntando o que é cada um desses potinhos que o Ramé tem na bancada aí, né? Então vamos começar por esse ingrediente aqui, que é importantíssimo pra gente em Minas Gerais, que é a farinha de milho flocada, né? Milho, uma das bases da nossa alimentação, tão importante, tão presente em tantas receitas em Minas, é o que a gente vai usar para dar liga no tropeiro. E lógico, vocês sabem, existem receitas de tropeiro com farinha de mandioca, são deliciosas também. Podem usar a farinha que vocês quiserem, ou de milho ou de mandioca, vai funcionar muito bem. Os temperos desse feijão, nós temos aqui bacon, alho, cebola. O feijão que está demolhado, que eu vou mostrar como que a gente vai cozinhar nessa panela. A boa e velha panela de pressão está aqui esperando. E aí uma dicasinha, ó, nós vamos cozinhar com couro de bacon. Aquele corinho que vem no bacon, que a gente tira com a faca, é duro para danar, mas na hora que a gente coloca no feijão para cozinhar, ele deixa aquele defumado maravilhoso. Folhinha de louro, feijãozinho demolhado, como a gente já fez aqui no Ramé Cozinha, para tornar esse feijão de mais fácil digestão e também para cozinhar um pouquinho mais rápido. Além disso, couve fresquinha. Estou usando couve, mas já vi tropeiro com ora pronobis, já vi tropeiro com taioba, já vi tropeiro com bertalha. A verdura com mostarda fica maravilhoso. A verdura que vocês tiverem, a gente rasga na mão assim, joga no meio do final, fica maravilhoso. Salsinha e cebolinha, o nosso clássico de Minas Gerais. E aqui as carnes defumadas, ó. Nós temos aqui essa linguiça defumada, que é como se fosse um paio ou uma calabresa. Tenho aqui a costelinha defumada, que tá linda. Nós vamos colocar isso para cozinhar junto com o feijão. Temos aqui, ó, que a Roberta já deixou tostadinho para mim, a linguicinha caipira. Eu não vou resistir, ó. Nossa Senhora. Temos aqui também lombo de porco em cubinhos. Nós vamos temperar e tostar ele na panela. O famoso picolé mineiro, que é esse corte aqui lindo. Isso é produzido lá em Urucânia, que é a barriga do porco na costela, no osso. Nós assamos, eu tenho ela aqui crua, ó. E aqui, depois que ela foi assada, a gente tempera com o tempero tradicional, como a gente faz sempre. Vou explicar no detalhe como é que a gente preparou esse picolé mineiro. E agora, ó, depois de assada, ele tá no jeito para colocar naquela bichinha ali, ó, na fritadeira. Nós vamos fritar por imersão, ela pururuca, e vamos servir ao lado junto com o tropeiro. Para finalizar esse tropeiro em grande estilo, a cavalo, como se faziam os tropeiros, nós vamos servir um ovo caipira. Então, o ovinho da Neia,
Nós vamos fritar ele numa frigideira com um pouquinho de banha e óleo, de um jeito especial para coroar esse tropeiro. E nós vamos começar essa história preparando, cozinhando o feijão. Eu tenho aqui, ó, nossa panelinha de pressão, tem uma panela de ferro para fazer o refogado, uma panela antiaderente para passar o ovo mexido e misturar depois, mas nós vamos pouco a pouco. Vamos começar cozinhando o feijão. E aí, ó, feijão demolhado com pele de bacon. Estou usando o feijão vermelho. Vocês podem usar, ó, panela quente. Vocês podem usar o feijão preto para feijão tropeiro. Vocês podem usar carioquinha, que funciona super bem. Eu estou usando o vermelho, que ele é um feijão que segura. Pode usar jalo, pode usar até feijãozinho pequeno, feijãozinho tipo feijãozinho fradinho. Eu gosto muito do vermelho, que ele fica bonito e o grão mantém íntegro, né? Como vocês sabem, o feijão tropeiro é um prato que a gente não cozinha demais o feijão. Então, ó, vou colocar aqui. Ele tem que ser al dente, tem que estar ainda com mordida, né? Vou deixar aqui meu pratinho. Colocamos louro, pele de bacon, feijão e aqui, ó, água morna. Nós vamos entrar agora com os defumados. Eu vou entrar aqui, ó, com costelinha defumada. Tô colocando 3 pedaços grandes. E por último, ó, o paio. E aí, o que nós vamos fazer? Tampar essa panela e vamos deixar cozinhando aqui até que o feijão esteja al dente. Ou seja, não é aquele feijão que a gente faz cozido, quase ali desmanchando, é o feijão firme, com textura, como é a receita tradicional de feijão tropeiro. Aqui no Ramé Cozinha nós já temos adiantado o feijão e as carnes que já ficaram aqui nesse processo mais ou menos 20, 25 minutos, depende do feijão, do tempo que ficou de molho, da qualidade dele, do tempo que foi colhido, feijão mais fresco cozinha mais rápido, enfim. Então eu vou deixar essa panelinha aqui para a Roberta fazer um feijão tropeiro para a comida da nossa equipe e vou aqui mostrar para vocês, ó, o que eu já tenho já cozido, que é o feijão tropeiro, o feijão que já foi cozido esse tempo. A gente guarda a água para fazer outra coisa, não para o feijão tropeiro, o caldo, né? E aqui eu tenho ao lado as carnes todas que cozinharam junto com o feijão. Então, ó, feijão cozido, as carnes defumadas cozidas, é a hora da gente iniciar o refogado. E aí, ó, a boa e velha panela de ferro, que nós vamos nela, aqui numa misturinha de banha e óleo de milho. Se vocês quiserem usar só banha, fica à vontade. Se quiser usar um pouquinho de manteiga, também fica delicioso. A gente vai refogar nessa panela as carnes defumadas, o nosso lombo de porco. E aí, ó, eu vou entrar com bacon, alho, cebola. Quando tudo isso estiver bem refogado, a gente vai puxar o nosso ovinho na frigideira antiaderente. E aí, um segredo do tropeiro. A gente precisa esperar esfriar um pouco para misturar todos os ingredientes, senão a farinha, seja de milho ou de mandioca, mistura, vira um concretinho e perde aquela coisa do feijão tropeiro soltinho e gostoso. Enquanto o feijão tropeiro esfria, a gente vai preparar o picolé mineiro. Panela de ferro quente, estou despejando aqui óleo com banha, nossa misturinha de óleo com banha, e vou nessa mistura terminar de fritar as linguicinhas, que a Roberta já deu uma douradinha, mas ainda falta um pouco. Então, ó. Roberta deu uma adiantadinha na linguiça para mim, tostou ali na nossa cozinha ali dentro, mas eu quero ela ainda mais douradinha. Então, ó, primeira coisa é passar essa linguiça aqui, que ela vai dourar um pouco mais, soltar um pouquinho de gordura. E aí no tropeiro é assim, a gente vai sempre dourando as carnes, tirando, e nesse fundo de carne é que a gente tempera o feijão com os aromáticos todos, ó. Aqui é coisa de 2 minutinhos, um pouquinho mais dourada a linguiça, como vocês podem ver aqui, ó, para que ela fique bem douradinha. Já começou a brincadeira aqui, viu? Cheirinho de linguiça na banha, vou te falar, tá um trem isso aqui. Cozinhar é isso, a gente fica na beirada do fogão, a gente fica até emocionado, gente. Tá bonito demais essa linguiça. Ó, douradinha,
crocante, com uma cor linda. Linguicinha no jeito. Nós vamos agora para as carnes defumadas. Eu vou pôr o lombinho primeiro. Vamos pôr o lombo, ó. Vamos jogar o lombinho, ó. Isso aqui é lombo de porco. Passando na borra aqui, ó. Ele pega todo o fundinho, ó. Lombo de porco fresco. E aí, o que a gente faz, ó? Vou jogar nesse lombo de porco um tantinho de sal só, ó. E um pouquinho de pimenta do reino. Aqui é rapidinho, coisa de 1 minutinho. Como a gente tem uma frigideira de ferro que está bem quente, estamos trabalhando no fogo alto, esse lombo aqui, ó, rapidinho, ele já pega a cor que precisa, um douradinho ouro maravilhoso. Enquanto o lombo está chegando no ponto, eu vou cortando as carnes aqui, ó, para a gente refogar um pouquinho lá. As carnes, lembrando que foram cozidas junto com o feijão, ó. Eu corto umas fatias da linguiça defumada. Vou cortar a costelinha, ó, uns pedacinhos de costelinha. Ó, tô aqui cortando a costelinha, deixando ela num tamanho menorzinho, para ficar mais bem envolvido no tropeiro, né? O tropeiro é dessas receitas que o tempo inteiro nós estamos cozinhando e, ó, enchendo a boca d'água, tentando controlar a vontade de beliscar tudo, ó. Nosso lombo já tá com uma cor linda, um dourado maravilhoso. Ainda vou deixar, como eu gosto da carne mais douradinha, vamos deixar um pouquinho mais. Vou passar ele aqui pro pote e já vou adiantando a nossa couve. Aproveito para deixar ela rasgada na mão, igual eu falei que ia fazer, ó. Carne defumada aqui cortadinha menor. Nós já temos a Roberta maravilhosa e a equipe aqui de casa já pré-preparou o alho cortadinho, a cebola cortadinho, o bacon. Cozinhar assim é fácil, né, gente? Tudo adiantado, olha que beleza, ó. A couve, o que nós vamos fazer, ó? Tira o talo. Ó, a gente separa ela do talo. Ou seja, estamos aqui fazendo o que os franceses chamam de mise en place, que é tudo isso adiantadinho, só para a gente finalizar. Nada mais é do que o pré-preparo. É deixar tudo no esquema para a gente, na hora, só finalizar e fazer bonito. Como na cozinha a gente tenta não desperdiçar nada, eu vou cortar esse talo fininho para usar no nosso tropeiro e vamos rasgar essas folhas, ó. Então começo pelo talo aqui. Dá uma mexidinha aqui. Então, ó, nosso talinho de couve aqui no jeito. Vou botar aqui a couvezinha pra gente cortar ela. E aí agora, ó, vamos rasgar ela na mão, ó. Ó que beleza. Ó, couvezinha rasgada. Vamos deixar aqui. Ó, estamos terminando o nosso pré-preparo. E nós temos coisa para danar para fazer hoje. Hoje tem ovo mexido, tem ovo frito perfeito, tem o picolé mineiro, que vocês não podem perder, que é um torresmo de barriga no osso. Nosso lombo aqui no jeito, eu vou tirar da panela. Bem dourado, com uma cor linda. Lombo douradinho, linguiça, couve rasgada. Nós vamos começar o nosso refogado do feijão na borra da panela, ó. Um pouquinho mais de banha e óleo. E aí, ó, vamos entrar agora com as carnes defumadas, só para dar uma tostadinha nela. Foi a última que ficou faltando, ó. Se não quiser fritar, não precisa, mas eu gosto de dar uma fritadinha, porque afinal ela só foi cozida. Então, ó, 2, 3 minutinhos, passamos nossa carne defumada, as carnes todas, na panela. Agora sim, a gente pode começar o famoso refogado mineiro. Alho, cebola na banha, ó. Vamos aqui, ó. Tantinho de bacon.
Bacon douradinho. Nós vamos entrar com alho picadinho. Uma colher generosa de alho. Vamos mexer esse bacon com essa gordura e esse alho até o alho soltar o perfume todo. Cheiro maravilhoso. Bacon, banha, alho. E agora, ó, cebolinha eu vou colocar ela todinha, ó. Tempero clássico do nosso tropeiro, alho com cebola. Limpando o fundinho da panela, ó. Refogado no ponto. É hora da gente jogar o nosso feijão aqui. Vamos, ó, com muito carinho, ó, jogar o nosso feijãozinho que foi cozido. Misturamos o feijão cozido nessa mistura de bacon, alho, cebola e todas as carnes que passaram na panela. Deixa um pouquinho aqui, né, de sabor. Joguei um pouquinho de sal e aí o que a gente faz agora, ó? Vamos esperar. Eu vou juntar as carnes aqui dentro, ó. Vou colocar as carnes defumadas. Vou colocar o nosso lombo de porco, ó. Fogo desligado. E vou colocar a nossa linguicinha frita, ó. A gente mistura tudo. E deixa isso aqui conversando entre eles dentro da panela aqui, ó. Vou arrastar essa panela aqui pro lado, vou arredar essa panela aqui pro lado, igual nós adoramos falar em Minas Gerais. E como eu falei, se eu misturo aqui imediatamente a couve, a farinha, nessa mistura quente, a coisa dá uma concretadinha, dá aquela misturada embatumada. Então a gente espera esfriar, que é o tempo da gente preparar o nosso ovinho perfeito, preparar o nosso ovo mexido para misturar aqui dentro e também preparar o picolé mineiro. Eu vou arrumar a casa aqui e já volto para a gente fazer tudo isso e finalizar esse belo tropeiro clássico. E agora nós vamos preparar o famoso ovo perfeito. Ó, frigideira antiaderente. Vamos jogar um tanto de óleo, o suficiente para cobrir a clara do ovo. Vou até desligar o fogo, que a gente não precisa de fogo alto para isso aqui, não. Um ovo de caipira, de preferência, bem fresquinho. A gente quebra na beiradinha, ó. E aí, como eu já mostrei em outros programas, a gente sempre quebra o ovo num potinho. Para garantir que o ovo não está estragado, ó, vamos derramar o ovo. E aí vocês estão vendo, ó, que o ovo vai dando uma coagulada. A clara vai cozinhando, né? O fogo tá até desligado aqui. Eu tô no fogo, eu esquentei um pouquinho o óleo. E aí o que nós estamos fazendo é uma técnica que eles chamam de ovo pochê. Só que o ovo pochê é feito na água. Nós estamos fazendo como se fosse um pochê no óleo. Detalhe, hein? O fogo continua desligado, só com o calor do óleo que tinha aqui antes. Ó, eu vou ligar ele um pouquinho, para ele dar mais uma aquecidinha. E a ideia é assim, um ovo bem lentinho mesmo. Qual que é o segredo dele? Quando ele começa a dar umas bolinhas, borbulhar, eu desligo. Então ele vai bem lentinho mesmo. Ó. Então a gente rega só um pouquinho em cima da gema. Enquanto esse ovo está dando ponto, eu já vou quebrando aqui, ó, os ovos para fazer o ovo mexido, que nós vamos misturar ali no meio do tropeiro. Vou fazer só 2 ovos para aquela panela cheia, porque nós já temos ovo frito por cima. Senão fica demais, ó. Os ovos para o ovo mexido estão aqui já tirados. Nosso ovo está no ponto. Ó, o que eu vou fazer? Com a ajuda de uma espátula e uma colher, nós vamos tirar ele com cuidado. Escorrer o excesso de óleo. E aí, ó, vamos colocar ele aqui, ó. Olha que lindo. Que coisa mais linda que ele fica, ó. O meu segredo pro ovo mexido é fazer com um pouquinho de manteiga. Então, ó,
Vou colocar uma colherada de manteiga. Nós vamos esperar ela derreter aqui. E o segredo, na minha opinião, o ovo mexido também é aquela história, cada um faz o que gosta. Eu, particularmente, gosto dele bem molinho, bem cremoso. Então, para ter um ovo mexido cremoso, a gente precisa cozinhar ele pouco. Pode bater ele antes, deixar, né, como se fosse um ovo batido, ou a gente pode jogar ele inteiro na frigideira, na manteiga, e ir mexendo com a espátula, que ele ali mesmo na frigideira já dá aquela mexida. E tira antes, para ele ficar molhadinho e cremoso. Manteiguinha derretida, ó, o que a gente faz? Joga o zoião lá dentro. E aí, ó, vou tirar do fogo, jogar um pouquinho de sal, ó. E nós vamos fora do fogo misturar ele, ó. Tô só no calor da panela, ó. Olha aqui que lindo que ele fica. Cremoso. Pra mim aqui já tá bom, ó. Eu pego um potinho, ó, deixo ele aqui e nós vamos fazer o quê? Quebrar esse ovo e misturar no meio da nossa panela de tropeiro, ó. Ela tá aqui fora do fogo. O que eu vou fazer, ó? Quebrar ele aqui, ó, e vou jogando uns pedacinhos de ovo ali dentro do tropeiro, ó. Não vou nem misturar agora, vamos deixar para misturar no final. Quase tudo pronto e a gente deixa para o final o que todo mundo quer saber como é que faz, né? O famoso picolé mineiro, que é esse torresmão de barriga aqui, ó. Essa é uma peça de carne da barriga do porco com a costela que nós vamos temperar com sal, pimenta do reino, do jeito que a gente faz quase sempre aqui no Ramé Cozinha, ó. E aí vamos deixar dormir no tempero. Ou, se eu não tenho tempo, faço na hora, espero 30 minutinhos e já está pronto para a gente levar ao forno a mais ou menos 160 graus por mais ou menos 1h30, 2 horas. E aí um detalhe, ó, nós vamos colocar na assadeira sempre com a pele para cima. Se você for fazer várias barriguinhas dessas, vários picolés desses, coloca um enfileiradinho ao lado do outro, ó, e leva ao forno para assar até que ele fique desse jeito aqui, ó. 2 horas depois, ele fica assim, ó, assado, com um pouquinho do tempero aqui ainda, a pele sequinha, que é importante para ela pururucar. Então, vocês vêm aqui para a fritadeira comigo, vocês veem como é que vai ficar esse picolé mineiro. Ó, isso aqui tem coisa que fala por si só, né? Esse torresmão de barriga aqui é uma dessas coisas, ó. Vou deixar minha cestinha da fritadeira aqui. Olha só que coisa mais linda que fica isso, olha. Quente pra danar, todo pururucado, ó. Vamos ver se ficou crocante? Ó. Nossa Senhora. E ele tá dourado por fora, ainda super suculento por dentro. Nosso tropeiro já esfriou. Linguicinha, carne defumada, o feijão com toda a borra da panela, a banha, o tempero, alho, cebola, aquela história. E aí, como eu disse, é importante a gente misturar o nosso tropeiro quando ele já está morninho, né? É um prato para se servir morno ou até temperatura ambiente. Então, o que eu escolhi aqui para virar esse tropeiro? Uma panela de barro, tá levemente morninha aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui, ó? Deitar esse tropeiro aqui dentro, ó. Se vocês observarem, tem uma panela de ferro aqui que ainda tem uma borrinha. E onde tem a borrinha, tem sabor. O que nós vamos fazer agora? Passar rapidamente essa couve, só assustar a couve no fundinho da panela ali, para soltar esse restinho de tempero, para aí sim a gente misturar a farinha, ó. Colherzinha de pau. Vamos jogar aqui as folhinhas de couve rasgada. Como eu falei, só para elas tomarem um sustinho. E aí chegou a hora da gente misturar a couve com a farinha e todo o nosso tropeiro aqui que já está esperando, ó. Vocês podem ver, ela tá ainda bem verdinha, crocante, do jeito que tem que ser, ó. E aí a gente, ó, mistura um cadinho, passa ela para baixo um pouquinho, ó, envolve e vamos agora jogar, por último, a nossa farinha de milho, ó. Meu Deus do céu!
Que é isso aqui? Ô, maravilha ser de Minas Gerais, hein? É bom demais, né? A gente ama. Olha isso, ó. Esse é daqueles pratos que a gente fica emocionado. A gente tempera ele com lágrima no final, ó. Olha que beleza, ó. E aí é isso. Eu não gosto... Tem gente que às vezes faz o feijão tropeiro, põe muita farinha, fica uma coisa seca demais, né? O que ajuda a deixar ele molhadinho é um tempero, um refogado bem feito à banha e não exagerar na quantidade de farinha que a gente coloca. Ó, nós temos um feijão tropeiro belíssimo aqui, que falta só o cheiro verde. Vamos jogar, ó. Cebolinha cortada bem fininha. Um pouquinho de salsinha também, ó, cortada bem fininha. A gente dá mais uma misturadinha para envolver tudo, ó. Eu vou ter que montar esse trem porque eu não tô aguentando aqui mais não, viu, gente? Eu poderia servir desse jeito, panela de barro, com o tropeiro revirado, lindo, couve bem verdinha, farinha de milho, aqui, ó, picolé mineiro crocante, a pururuca, e o nosso zoião frito tá pronto para chamar a parentaia, a turma chegar, todo mundo servir da panela, nos pratinhos de ágata. Mas nós vamos fazer agora uma montagem um pouquinho mais elaborada. Vamos pro prato aqui comigo, ó. Vou colocar um pedaço do nosso picolé mineiro. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho do tropeiro ao lado. Um defumadinho, um lombo, um pouquinho de cada coisa, mais uma linguicinha. Ó. E aí, ó, nós vamos finalizar com o zoião. Ó que coisa linda. Ó. Um zoião assim, ó, saindo de ladinho. O que eu vou colocar aqui, ó? Um pouquinho de sal por cima desse zoião e por cima do picolé. Pimentinha do reino de leve. Ó. E aí, por último, ó, peguei na minha fruteirinha aqui um limãozinho. Limãozinho capeta, que nós vamos só deixar ali do lado. Ó. Para comer junto com esse picolé mineiro tropeiro. Eu vou ficar daqui provando essa delícia, que eu já tô com a boca cheia d'água. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Ramé Cozinha. Muito obrigado. Tchau, tchau.